João 4:32. João 4:32, todos acharam? Diz assim: mas ele lhes disse, o Senhor Jesus: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Pai, está aqui a tua palavra. Espírito Santo, revela-se a nós nessa manhã. Revela, Espírito Santo, aquilo que tu quer revelar nesta manhã. Eu quero me anular a mim mesmo, todos os meus conceitos, preconceitos, tudo aquilo que tenta me tirar do fundo desta palavra, da profundidade dela. Eu quero declarar agora, meu Pai, que seja, ó Deus, enterrada em nome do Senhor Jesus, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, todos os meus achismos, eu quero enterrar diante do Senhor, ó Pai. Eu quero, meu Deus, deixar que o teu Espírito fale ao meu espírito, para que eu comunique a sua palavra com a mais profunda clareza para esta igreja nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então pode sentar, querido. Queridos, o que nós vemos aqui é uma situação em que o Senhor Jesus está jejuando. O Senhor Jesus está jejuando e os seus discípulos vão até a aldeia. Eles vão buscar comida. E quando eles chegam, o Senhor Jesus estava conversando com uma samaritana, uma mulher que a um judeu não era lícito conversar com uma mulher, principalmente samaritanos. Samaritanos eram um povo que, ao longo da sua caminhada, eles se desviaram do caminho de Deus. Eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a adorar deuses estranhos ao que os judeus acreditavam. E o Senhor Jesus então vai naquela terra, passa por Samaria para se dirigir a Jerusalém, onde o Senhor Jesus seria sacrificado, seria morto pelos nossos pecados. Então ele está ali naquela caminhada. E ele passa ali e tem um lugar chamado Poço de Jacó, onde foi aberto aquele poço e ali as pessoas vinham buscar água. Naquela época as mulheres é que tiravam a água do poço, sabia? Sabia que não eram os homens que tiravam a água do poço? Talvez se hoje fosse, você fizesse sua mulher tirar a água do poço, seria até algo assim terrível. Mas naquela época as mulheres é que faziam esse serviço. Os homens cuidavam do gado, cuidavam das ovelhas, da plantação, mas as mulheres é que faziam esse trabalho de tirar água do poço. Então está ali uma mulher tirando água do poço, e essa mulher era uma mulher samaritana. E o Senhor Jesus disse assim: você pode me dar uma água? E ela então,
Ela diz assim para ele: o senhor não tem um balde para tirar essa água? Aí ele fala assim: eu tenho uma água, que é a água da vida, que quando eu te der de beber, você nunca mais terá sede. Essa água é a água que está disponível hoje para nós, amém, queridos? É a água do Espírito Santo, é a fonte que você tem bebido. Então, ela começa então a olhar as coisas de uma maneira terrena, rasteira. Ela começa a questionar o Senhor: não, mas o senhor não tem um balde então para tirar água? Ele diz assim: eu vou te dar uma água. E ela diz assim: então me dá dessa água. Ela diz: me dá dessa água, porque eu nunca vou precisar voltar aqui e tirar água do poço. Veja a ignorância da pessoa. Quando a pessoa ela não tem o Espírito Santo, ela sempre pensa de uma maneira diferente. Você está falando das coisas espirituais, ela está falando das coisas terrenas. Por isso que a gente vê pessoas que têm maturidade e outras não. E às vezes você fala uma coisa espiritual, ela entende na terra, ela entende as coisas terrenas. Então o Senhor Jesus começa então a falar para ela, e chega um ponto que ela não entende isso, e ela diz assim: não, mas aqui foi o nosso pai Abraão que deu esse lugar para nós. E então o Senhor Jesus começa a insistir com ela, e começa a dizer: não, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. É a água espiritual. Chega um momento que ela não entende mais nada. E aí então o Senhor Jesus, ele diz assim para ela: olha, no verso 14 diz assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, queridos? É essa água que o Senhor quer nos dar nessa manhã. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Ela está olhando as coisas da terra. Ela acha que ela não vai precisar mais jogar aquele balde e tirar a água. Não, então, se o Senhor sacia a minha sede interior, eu não preciso mais tomar água. Não, não era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo a água que sacia a sede da sua alma. Amém, queridos? É aquele buraco vazio que nós temos dentro de nós. É esse vazio que nós temos dentro de nós e que nós precisamos saciar a sede de Deus. Todo homem tem essa sede de Deus. E aí, como o Senhor vê que não tem mais jeito, não tem mais diálogo, Jesus no verso 16 diz assim: disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Ela disse: eu não tenho marido. Aí sim, começa então a se manifestar algo tremendo da parte do Senhor Jesus, que é a natureza de Deus nele, a natureza espiritual dele. Ele diz assim: disseste bem, e não tem marido, porque 5 maridos você já teve, e esse que agora que tu tens, ele não é o seu marido. Aí ela se espanta. Senhor, disse ela, vejo que és profeta. No verso 19: nossos pais adoraram nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que vem a hora, e quando neste lugar, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Aí o Senhor Jesus começa a mostrar a vida dela. Ele diz assim: você casou 5 vezes, não é isso? Você já teve 5 maridos. 5 maridos. Porque 5 maridos já tiveste, e o que você tem agora, o 6º. Pense numa mulher que estava já no 6º casamento, gente. O que é isso? Isso é uma sede de saciar a sua alma. Aquilo que ela tentou preencher e que não conseguia, é o vazio da alma da pessoa. Ela buscando no homem, ela buscando
em saciar os seus desejos carnais, não só isso, mas também a da sua alma, procurando alguém para fazê-la feliz, e o que ela encontra é só um tipo de homem que não vale a pena conviver, tentando saciar a sede da sua alma e não consegue. Então o Senhor diz assim: olha, não é nem aqui, porque ela disse assim: não é aqui que eu tenho que saciar minha sede, porque aqui é o poço de Jacó, é aqui que eu devo adorar. O Senhor falou assim: não é nem aqui nem em Jerusalém, porque você adora aquele que você não conhece. Você adora quem você não conhece. O Senhor daí diz aqui no verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém, queridos? Sabe o que é isso? É isso que nós temos feito hoje. Nós não estamos em Jerusalém, nós não estamos lá no poço de Jacó, mas nós estamos hoje na casa do Senhor. E hoje você é a casa do Senhor, você é a habitação do Espírito Santo. Então, quando você adora em espírito, é você se conectar com Deus, é o seu espírito que está dentro de você, vivo para Deus, é que você começa então a adorar a Deus com entendimento. Você não adora um pedaço de árvore, você não abraça uma árvore e começa a adorar um carvalho, você não adora uma pedra, como alguns fazem, porque são ignorantes na palavra, assim como essa mulher era também. E aí então o Senhor está naquele lugar, e os seus discípulos voltam, porque foram buscar comida. E eles então se assustam, por quê? Porque eles veem o mestre está então conversando com uma samaritana, o que para um judeu era algo terrível. O mestre está ali conversando, e os discípulos então, eles querem falar alguma coisa, mas não falam, eles ficam com medo, porque quem está ali é o mestre, Mas lá dentro eles pensaram: veja bem, Jesus, que é Deus, como é que ele está conversando com essa prostituta aí? Porque para ter 5, 6 maridos, não era uma mulher recatada. Mas eles não falam nada, eles ficam ali. E a mulher então deixa o cântaro, e ela sai à aldeia, dizendo assim: eu achei o profeta, eu achei o Messias. E eles então chegam ali, e no verso 31 diz assim: nesse inteirinho os discípulos rogaram: mestre, come. Mestre, come. Por quê? Porque o mestre estava de jejum. E é isso que nós fazemos. Nós queremos matar nossa carne, nós temos que jejuar. O mestre então, ele diz assim no verso 32: mas ele respondeu: uma comida eu tenho. Primeiro ele disse que ele era essa fonte. Ele diz assim: eu vou saciar a tua sede. Amém, querido? Essa manhã o Senhor vai saciar a tua sede de Deus. Depois ele diz assim: eu tenho uma comida para vocês. Vocês estão andando comigo há tanto tempo, mas vocês não estão comendo essa comida. Eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Vocês não conhecem a comida que eu vou dar para vocês. E aí a gente começa então a analisar a nossa vida. Nós começamos a analisar a nossa vida, o tempo que nós vivemos. Nós vemos Adão e Eva lá no jardim do Éden. E aí Deus, quando eles pecam, quando Adão e Eva pecam, eles vão para o meio de uma árvore, se esconder de Deus. E aí então Deus, através da Bíblia, da palavra, ele diz assim: onde estão vocês? Onde você está, Adão? Lembra dessa passagem? Onde você está? Porque quando nós pecamos, nós queremos nos esconder de Deus. Onde você está? Existia um rabino
1700 e uns quebrados mais ou menos. Esse rabino estava preso por pregar a palavra de Deus. E esse rabino estava preso e o carcereiro chegou para ele e disse assim: eu quero fazer uma pergunta ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é um homem sagrado, eu sei que o Senhor é um homem de Deus. E ele então pergunta: Rabi, como é que o Senhor pode me explicar, se Deus sabe todas as coisas, em todos os tempos, o que irá acontecer no futuro, no presente e no futuro, por que é que Deus pergunta para Adão: Adão, Adão, onde está você? O rabino então, ele diz o seguinte, ele diz que Deus é o Deus do tempo, Deus é o Deus de todas as eras. E quando ele perguntou para Adão: Adão, onde que você está? Ele está perguntando para nós: aonde você está? Será que você não tem saído do caminho? Será que nós não temos saído do propósito de Deus? Será que nós temos andado no propósito de Deus? O tempo que Deus te deu é para você usar na sua vida em prol de outras pessoas, queridos. O tempo que Deus te deu nessa terra é muito passageiro. Essa mulher, ela tinha uma sede de Deus, mas ela estava perdida. Talvez ela gastou tanto tempo ali, correndo atrás de uma felicidade amorosa, de um carinho, de um aconchego, de um acalento, de um alento, e ela não achou. Ela tentou achar nos homens. E aonde ela achou? No Senhor Jesus. Foi ali. Foi ali, no poço de Jacó. Foi naquele momento que Deus prepara para nós. Aquele momento que você entrega a sua vida para Ele. No momento da visitação. No momento que nós somos visitados pelo Senhor. Naquele momento é que você vai saciar a sua sede de Deus. É nesse momento que você vai saciar as tuas mais profundas ansiedades. Aquelas coisas que você almeja conhecer, saber porquê da sua existência, porquê do seu sofrimento, porquê de tantos casamentos, porquê. É nesse momento dos porquês que o Senhor aparece lá no poço de Jacó e Ele começa a saciar a tua sede. Ele começa a preencher o vazio que nós temos dentro de nós, e que homem nenhum pode saciar. Livro nenhum que você leia pode saciar a tua sede de Deus. Livro nenhum. É o nosso momento, é o momento que nós nos encontramos com o Pai. O momento que nós colocamos a nossa cabeça no seu peito. É o momento que nós sentamos no seu colo. Momento que Ele faz carinho em nossas faces e diz que nos ama, e diz que vai preencher o vazio da nossa alma. E Ele diz: aonde você está? O que você tem feito da sua vida? Aonde você tem andado? Aonde você estava? E agora eu estou aqui para saciar a sede da sua alma. Eu quero te dar de beber. Eu quero te dar de comer. Uma comida que você não conhecia. É essa comida que o Senhor quer te dar nessa manhã, meu amado. O Senhor quer saciar a sede e a fome de Deus nessa manhã. Aleluia. E aí nós vemos que as pessoas, você tem que deixar um legado nessa terra, querido. Você sabia que você tem que deixar um legado? As pessoas mais pranteadas lá num velório não são as mais ricas, não, queridos. Sabia disso?
mais ricas, mais famosas ou mais bem-sucedidas. Não são as mais pranteadas, mas são as pessoas que enriqueceram a vida dos outros, matando a sede de Deus na vida delas. Amém? Sabia disso? É o que Deus vai te usar. Aleluia. Pode? Depois pode colocar assim. Então, queridos, as pessoas mais pranteadas lá, ali é que você vê assim o legado que cada um deixa nessa terra. Não é acumular riqueza, não é você ser bem sucedido, mas é o que você tem enriquecido, é a sede que você mata de Deus na vida das outras pessoas. Eu não entendia isso. Por muito tempo eu entrei num parafuso assim, existencial. Muito tempo eu fiquei num parafuso, caí numa depressão tão difícil de lutar contra isso, por decisões que tomei na minha vida quando eu era jovem. Uma delas foi ter abandonado a carreira militar, e depois lá na frente o inimigo começou a lançar dúvidas em minha mente. Eu era um policial militar do choque e abandonei minha carreira, e só fui entender isso depois lá na frente, entender isso que eu estou passando para vocês. Eu poderia ser um homem que espancasse muitas pessoas, como lá no passado fiz, e hoje ser um sacerdote, um pregador da palavra, alguém que leva a mensagem de Deus, alguém que leva a salvação para as pessoas, alguém que vai deixar um legado. Eu sei que eu estou deixando, estou ainda construindo uma história, tenho muita coisa a fazer. Por vezes pedi a morte, de tamanha acusação do inimigo de ter deixado algo que eu achava que para mim era grande, mas que o maior legado que nós deixamos é enriquecer as pessoas, saciando a sede delas de Deus. Amém, queridos? E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso. Amém, queridos? Pode aplaudir o Senhor bem forte. O Senhor, Ele faz coisas na sua vida que você não vai entender. Você vai entender com o tempo. Aquilo que você achava que tem valor para você, Deus diz que isso não tem valor para Ele. E aí Ele vai mudar dentro de você, mas você precisa ser transformado dentro. E Ele vai trabalhar dentro do seu coração, te moendo, quebrantando você. A Bíblia diz em Isaías 61 que Ele nos enviou para curar os contritos de coração, os quebrantados de coração. O Senhor vai te usar para você curar essas pessoas. Amém, querido? Sabia disso? A Bíblia diz que o Senhor veio, que Ele nos enviou para pregar as boas novas aos quebrantados, aos humildes. Tem tanta gente humilde, querido, querendo ouvir esse evangelho da salvação, essa palavra que essa mulher ouviu um dia, algo que transformou a vida dela. Ela estava buscando assim em homens, e um homem e outro homem, saciar uma sede da sua alma, e não conseguia avançar na sua vida. E o Senhor diz para ela então que Ele é essa água. Ele diz assim: eu vou te dar algo para beber, que você vai saciar a sua sede de Deus. Depois ela sai naquela situação toda, e ela vê que Deus estava presente naquele lugar, e aqueles que andavam com Ele, com o Senhor, andavam com Jesus, não entendiam algumas coisas. Eles chegam ali e dizem para o Senhor: Senhor, diz assim, em verdade vos digo. Opa, aqui ó. Ele diz assim:
Nesse inteirinho, os seus discípulos lhe rogaram: mestre, come. Mas ele diz assim: eu tenho uma comida para comer, que vós não conheceis. Eles não conheciam ainda a comida que o Senhor ia dar para eles, para saciar a fome de Deus também. E todo homem tem. Todo homem tem a fome de Deus. Esses que andam lá fora correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de tantas coisas, eles também têm uma sede, uma fome de conhecer o Altíssimo. Mas eles não sabem como chegar. Então eles buscam em tantos lugares, em tantas seitas, em tantos lugares, assim como eu andei em tantos lugares buscando a Deus. Várias seitas como Mexu Sama. Andei atrás de Deus lá naquele lugar. No kardecismo andei atrás, no espiritismo. Buscava conhecer a Deus. Buscava me aprofundar nessas religiões. E cada vez mais eu achava um vazio dentro de mim. Até um dia em que me apresentaram Ele. Até um dia que Ele me escolheu. A Bíblia diz que fostes o Senhor que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu e nos designou para darmos frutos. E os frutos permanentes. Coisas que o Senhor quer te dar são coisas grandes, querido. Coisas maravilhosas. Existia um homem na humanidade chamado Alfred Nobel. Esse homem foi o criador da dinamite, sabia? 1833 ele nasceu, 1896 ele morreu, faleceu. Mas antes de falecer, o irmão, ele criou então a dinamite. E um dia o seu irmão mais jovem acabou falecendo. E confundiram o irmão dele com ele. Nessa época que confundiram o irmão dele com ele, colocaram no seu atestado de óbito o homem que mais matou pessoas em vida, Alfred Nobel, o criador da dinamite. Quando ele viu aquilo, ele se assustou, porque eles confundiram o seu irmão. Ele falou: meu Deus, então é isso que eu estou deixando de legado para as pessoas. Ele então resolveu criar o Prêmio Nobel, esse Prêmio Nobel, das pessoas que se destacam na medicina, nas ciências, em várias áreas da humanidade. Ele criou, por quê? Porque ele entendeu que as pessoas precisavam deixar um legado para os próximos. Ele entendeu que aquilo que ele criou, ao invés de ser algo para ser uma bênção para a humanidade, virou uma destruição que o homem achou para matar pessoas. E não foi essa a intenção dele. Então, queridos, entenda uma coisa. E aí tem uma frase aqui que eu quero deixar para você, que é: a imortalidade não está no tempo que você viveu, mas sim em como você viveu. Esse é o legado que nós estamos deixando, de levar a mensagem. E aí o Senhor Jesus, ele encerra com algo tremendo aqui para nós. Ele diz assim: então diziam os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Eles não entenderam ainda. E Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É para isso que você está nessa terra. A nossa vida é isso. É esse tempo que você tem vivido aqui. Deixar algum legado. Não é a riqueza que você acumula, não são os bens que você acumula. Você precisa viver, você precisa trabalhar, você precisa ganhar o seu pão de cada dia, mas não é isso o mais importante. O mais importante é o que você deixa para as próximas gerações, como um legado de vida. E aí então o Senhor diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos
E vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O que é isso? As pessoas têm necessidade. A ceifa é essa colheita de almas que o Senhor Jesus está colocando nas suas mãos. Amém, queridos? São as pessoas que estão sofrendo, como aquela samaritana. São as pessoas que estão gemendo, como aquela samaritana, sedentas de Deus. E hoje há uma sede das pessoas, que se você abrir a Bíblia e fizer uma oração, as pessoas se jogam aos teus pés, aos pés de Cristo, e entregam a vida delas para saciar essa sede de Deus. Então a colheita está pronta, os campos estão brancos para a ceifa, diz aqui o Senhor. E o ceifeiro recebe desde já a sua recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Ou seja, você sabe que as almas que você está colhendo para o Senhor, você está colhendo para Ele, e está entesourando para o Senhor, e acumulando um tesouro também na sua coroa. Você sabia que você tem uma coroa na sua cabeça? E você está juntando com pedras preciosas, são as almas que você tem ganho para Ele? Talvez você não sabia disso, mas agora você já sabe. Que você não está passando por essa terra sem deixar um legado, querido. Tudo que você tem construído, talvez na sua carreira, na sua vida secular, isso para Deus não importa muita coisa. Importa aquilo que você tem deixado de legado para as gerações futuras. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí ele diz assim: e dessarte se alegram tanto no semeador como no ceifeiro. Tanto aquele que um dia semeou a palavra, que talvez, sabe, tem pessoas que construíram estradas. As estradas que hoje nós estamos passando por ela, alguém foi lá e cavou. Alguém foi lá e passou uma máquina. Alguém foi lá e quebrou uma pedra e colocou aquela pedra para que você não sujasse seus pés de lama. Sabia, querido? Nós estivemos ontem lá no interior, um lugar que tem muita lama, muita terra e muita pedra. É um lugar onde não tinha estrada, era uma fazenda só. Mas alguém foi ali e fez aquela estrada. Alguém fez uma estrada para você. Alguém inventou a lâmpada, Thomas Edison. Alguém inventou alguma coisa que hoje você é favorecido, e talvez você nem valoriza isso. Alguém construiu uma estrada para que você andasse para pregar o Evangelho. Amém, querido? Alguém fez isso antes de você. Valorize isso. Alguém semeou. Se hoje aquela pessoa está tão quebrantada ali, esperando uma palavra, e hoje ela se joga aos pés de Cristo, é porque alguém já semeou a palavra para ela. E você é o ceifeiro. E você é aquele que vai ceifar aquilo e vai colocar no celeiro de Deus. E você vai entesourar isso para Ele. Aleluia! Glória a Deus. Você tem essa noção de que Deus não chamou você para só passar nessa terra e não deixar nada escrito? Deus te chamou com uma grande obra, querido. É tremendo isso. Sua vida não é só ser alguém de destaque nessa terra. Você pode ser, mas naquele lugar onde Deus te colocou, Deus tem um propósito com a sua vida ali naquele lugar. Não passe pela vida das pessoas sem deixar algo. Não fique pensando que você é uma vítima, como aquela mulher achou que era. Não, eu não sei o que e tal. Começou a chorar, o Senhor, eu tenho uma água para você. Você nunca mais vai ter sede se eu te der dessa água. Eu vou saciar a tua sede. Essa sede que você tem de ser feliz, que você tem buscado em tantos homens, e hoje eu vou matar isso. Porque está aqui o noivo, eu quero me casar contigo. Amém, querido? O Senhor Jesus é o noivo. A Bíblia diz que nós somos a noiva, e um dia nós vamos estar na glória com o Pai, na presença dos seus santos anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós vamos proclamar isso lá no céu. Mas depois
depois que nós levarmos essa ceifa de almas para Ele. E aí ele diz aqui, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Você sabia? E aí ele diz assim: eu vos enviei para ceifar o que você não semeou. Outra pessoa fez o caminho, outra pessoa fez a estrada, outra pessoa se sacrificou por alguém. Talvez hoje você não entende, você tem se sacrificado por alguém e essa pessoa nem te dá bola. É um discípulo, é uma alma, ele te despreza, mas lá na frente uma outra pessoa vai ser o ceifeiro. Hoje você está semeando e alguém vai colher. Hoje você está colhendo o que alguém semeou para você, sabia disso? Aleluia. Você entende isso? Que às vezes as pessoas te desprezam, mas aquilo que você está fazendo, você está colocando uma coroa você está colocando uma pedra preciosa na sua coroa, que é o que você tem aqui, ó, na sua cabeça. Deus vai te honrar um dia, amém, querido? O Senhor vai te honrar. Aleluia, glória a Deus. E aí ele diz assim: outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então outros é que trabalharam, e hoje nós estamos colhendo algo que nós não semeamos na nossa vida, no dia a dia, no seu carro. Um dia o Henry Ford construiu um calhambeque lá, e hoje se você anda num carrão, se você anda num ônibus, é porque um homem, ele trabalhou por aquilo, ele deu o seu tempo por aquilo. Então tudo que você está fazendo, nada é em vão, querido, amém? Nada é em vão. O Senhor escolheu você para coisas grandes. Não cesse de trabalhar, não cesse de dedicar o seu tempo a Deus, não cesse de deixar o legado na sua vida, de pregar a palavra, de levar esse evangelho de salvação às pessoas, amém, queridos? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Aleluia. Você que quer deixar um legado, vem aqui na frente, quero orar contigo. Você que quer passar por essa terra e não deixar nada sem escrever na vida das pessoas. Você que quer escrever algo no coração das pessoas. Eu fiquei aqui sozinha, aleluia, cansada